Olá a todos, hoje eu estou aqui com o Dr. André Laranjeira, que é pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein, e vai dividir conosco um pouquinho de quais têm sido as aflições das mães de primeira viagem relacionada à falta da rede de apoio no pós-parto. Então, assim, né, doutor André, é uma situação global, jamais vivenciada pelas gerações, e de repente tudo precisa ser adaptado. Aquela família que há 9 meses atrás planejou cada detalhe do momento tão desejado, desde dividir o nascimento com os familiares e amigos, através daquelas vitrines que hoje é possível em algumas maternidades, até uma estrutura em casa com o apoio dos avós, de uma auxiliar, e de repente tudo muda. Ela se depara somente com ela mesma, né, a mãe, o pai e o bebê. Então, assim, o que essas mães têm questionado para você nas consultas de rotina, que, aliás, diga-se de passagem, tem sido recomendado, né, que essas consultas aconteçam, qual o tipo de angústia, de aflições que elas têm tido nesses períodos de pandemia para esses nascimentos? Boa noite, Yuli. Obrigado pelo convite, obrigado pela Nestlé. E respondendo sua pergunta, primeiramente, vamos deixar claro, né, que não é bem uma falta de rede de apoio, porque nós encaramos o pai como parte dessa rede de apoio. Talvez aqui é uma grande oportunidade para os pais verdadeiramente participarem desse momento e não deixarem tudo nas costas da mãe. Nós sabemos que depois do nascimento de um filho, essa mulher ela vai ter o apoio do pai, dos avós, das tias, enfim, dos irmãos, ela vai ter o apoio da família. Só que tendo em vista o contexto de distanciamento físico, social, que as nossas autoridades vêm recomendando durante a pandemia, ela acabou ficando sem uma parte dessa rede de apoio que é extremamente importante, porque o pai, em breve, vai voltar para o seu trabalho, ou se ele está isolado em relação ao afastamento do seu trabalho, ele vai continuar em casa, só que ela precisaria não apenas do pai, mas o contato com as outras pessoas da família. Legal. A mulher em si, ela precisa desse vínculo com a própria mãe ou com alguma outra figura feminina da família, se for possível. E existe diferença. A gente nota como esse apoio é importante para as mães que têm essa oportunidade, né? Bacana. E é exatamente essa pergunta que eu iria fazer nesse momento, né? Que acredito que também seja uma pergunta rotineira aí para você no dia a dia do consultório. A mãe, a sogra, essa figura feminina que você comentou, ela pode estar com a mãe nesse momento, ajudando a cuidar do recém-nascido? Essa disparado é a principal dúvida desse momento, né? Você faz o primeiro atendimento do recém-nascido no consultório. Esse atendimento ele é recomendado. A gente não suspendeu o atendimento dos bebês, principalmente menores de 6 meses. Inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda que esses atendimentos sejam continuados. Somente crianças maiores é que a gente consegue postergar o atendimento. Então os pequenininhos continuam com suas rotinas. E nessas consultas de rotina, as mães perguntam: eu estou sozinha, meu marido trabalha em um serviço essencial, então ele precisa sair de casa, e eu fico sozinha com o meu bebê. Como que eu faço? Principalmente para as mães de primeira viagem, que ainda estão começando os cuidados no dia a dia, desde coisas mais simples, como trocar de roupa, até coisas um pouco mais complexas, como, por exemplo, preparar uma refeição com o recém-nascido chorando. Imagina a complexidade disso. E para uma mãe que ainda não tem uma experiência de anos de filho, né? O que eu falo para elas? Primeiro de tudo, você tem que garantir que a avó, a tia ou a irmã que for te assessorar, que ela não esteja doente. Esse é o primeiro pré-requisito para você poder contar com a ajuda dessas pessoas. Você até pode incluir a babá nisso. Se essas pessoas não estão doentes e já faz 15 dias que elas não estão doentes, não tem problema você tê-la com você na sua casa. Essa pessoa vai seguir as recomendações, como todas as outras,
Você até pode pedir, por exemplo, para ela manter o calçado fora de casa, ela deixa o sapato na porta, entra descalço na sua casa, lava as mãos. Questão de detalhes, como, por exemplo, troca de roupa, aí depende muito de onde que a pessoa estava, se ela veio de transporte público, se ela veio no carro próprio, então depende um pouco. Mas você deixar o calçado na porta, na entrada da sua casa, aí ela entra, ela higieniza as mãos, e se a pessoa ela teve contato com outras pessoas doentes, mas ela não está doente, usar máscara, ela pode te ajudar sim. Então, tudo parte do princípio se a pessoa está doente ou teve contato com alguém doente. Muito interessante. Acredito que isso vai fazer com que os corações de muitas mamães aí parem de ficar angustiados, né? E aí começa a adotar isso com todas essas precauções mencionadas. E aquele momento, doutor André, que assim, o pai ele tem a licença paternidade, né? Mas tem um momento que ele vai voltar ao trabalho. E vamos supor que o trabalho desse pai, ele não tem a possibilidade de fazer home office, enfim, ele tem que se direcionar ao local dele de trabalho. O que poderia ser feito para evitar a transmissão dentro de casa, uma vez que o pai ele não está 100% em isolamento, precisou sair e está retornando para casa? Quais seriam essas precauções que o pai deveria ter no momento que ele chegar em casa? Os pais que precisam sair de casa e que vão até um ambiente de trabalho com mais pessoas, eles precisam usar a máscara durante todo o período de trabalho para justamente ele evitar uma contaminação e evitar uma transmissão, porque afinal de contas a gente cai naquela discussão de que existem pessoas sem sintomas. Aqui que cabe a orientação da máscara. Voltando para casa, esse pai ele deixa o calçado na porta, ou as famílias podem criar uma área, entre aspas, suja, que seria um ambiente onde ele vai deixar o calçado, ele vai trocar a roupa, para só depois ele adentrar ao ambiente propriamente dito da sua casa, tomando um banho e depois acessando e dando um abraço no seu filho e na sua esposa. Então, isso é importante para que a gente possa preservar tanto a mulher que está no puerpério, ainda em recuperação do parto, quanto o bebê recém-nascido. Apesar das nossas crianças estarem se infectando menos, quando você abre os artigos médicos recentes de crianças que foram infectadas, a maioria delas foi menor de 1 ano. Então é aqui que mora a questão das mães de bebês. Por isso que a gente tem que manter esses cuidados. Aqui eu estou falando do pai saindo para o trabalho, mas você pode, por exemplo, pegar o que eu falei na primeira resposta, da avó vindo até a casa, ou da pessoa saindo de casa para ir no mercado ou na farmácia. Isto é, esse meio do caminho que a pessoa vai sair de casa e ir até a farmácia, ela pode se contaminar, dependendo de como esse trajeto for feito. Ela pode se contaminar dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de mercado. Então, o uso da máscara e seguir essas orientações na volta é importante. Lembrando que entrou em casa, você troca de roupa e lava a mão. Aí você pode acessar os ambientes íntimos da sua casa. Agora, doutor André, eu convidei a Natália, que é uma mãe que vivenciou e está vivenciando aí esse cenário da pandemia. Ela tem o Valentim, que nasceu dia 18 de março, aí no meio do furacão de tudo isso. E ela vai dividir conosco um pouco de como foi a adaptação de tudo isso, né? Bem aquele trocadilho, né? Expectativa versus realidade. Natália, o que você tem aí para contar para a gente? Tudo aquilo que você criou, que você planejou e como que tem sido a realidade. Oi, Júlia, doutor André, tudo bem? Boa noite, obrigada pela oportunidade. Na verdade, foi bem o que vocês já comentaram, né? Nós somos pais de primeira viagem, então imagina realmente como foi todo esse planejamento nos mínimos detalhes ao longo desses meses, desde lembrancinha de maternidade, porta-maternidade, o que vai servir para as visitas na maternidade, e em casa, né? Como que a gente vai organizar a logística? Vem uma avó, vem outra avó, a gente vai contar com uma pessoa extra, né? Que vai nos ajudar com o bebê, que no caso seria uma babá. E realmente, então, assim, a gente dedicou, eu e meu marido, a gente dedicou tempo para nos organizar como bons administradores, realmente, a gente dedicou tempo
para a gente se organizar pensando em como a gente poderia passar por esse momento, principalmente no início, né? Eu acho que esses primeiros meses que são mais delicados, até em função da falta de experiência nossa, para a gente contar com pessoas que pudessem nos ajudar. E realmente, como, enfim, o inesperado aconteceu, na verdade, a gente tem um ao outro agora e o Valentim para a gente viver desse início. E eu confesso que tem sido um desafio, né? Então, basicamente, estamos nós três em casa. A gente não está contando fisicamente com a ajuda de ninguém que a gente tinha planejado. Mas eu acho que o segredo do que está sendo tudo isso, na verdade, é a questão da parceria. A gente tem se dividido muito com relação às atividades. Acho que o próprio doutor André comentou antes da questão do papel do pai, e realmente isso tem sido colocado à prova mesmo. Então, eu, graças a Deus, realmente tenho contado muito com a colaboração. A gente tem se organizado, tanto do ponto de vista dos cuidados com o bebê, mas questão de limpeza da casa, coisas básicas de rotina, comida, a gente conta assim com a ajuda às vezes de marmitinha de mãe e sogra, dá um jeito de pegar, pelo menos para aliviar um pouquinho, né, o trabalho, mas eu acho que o segredo nosso, pelo menos, está sendo essa parceria. A gente está muito próximo, acho que é uma oportunidade de a gente conversar também e conseguir compartilhar situações. Ai, meu Deus, ontem à noite o nenê chorou, não parava quieto, a gente, e agora, como faz? Então, acho que está sendo uma forma da gente também criar um vínculo maior, eu acho, como casal. Então, a gente tem procurado enxergar isso como oportunidade. Eu acho que tem a questão da tecnologia também, que tem ajudado a gente. Então, por mais que os avós não tenham pego o bebê, não tenham feito aquele carinho, que está todo mundo super ansioso, mas a gente eu ligo, pelo menos para os meus pais, todos os dias, mostro, né, converso, até para o bebê ouvir a voz e se familiarizando. Então, a gente tem usado isso como ferramenta para nos ajudar. E, assim, dos outros profissionais que a gente também tinha contado, alguns deles, a gente também tem feito videoconference, com exceção da questão do pediatra, que a gente tem, na verdade, a única saída que a gente tem feito de casa, a gente levar o bebê para o pediatra e nas consultas de rotina, mas fora isso, os outros profissionais que a gente, enfim, tinha buscado, com exceção também de babá, a gente acaba falando por Skype, por WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, isso tem ajudado bastante os nossos dias, né? E uma das perguntas que eu ia fazer, que era com relação justamente à babá, né? Eu acho que o próprio doutor acabou comentando, né, da babá, até da questão das mães, se não tiverem contato, poderiam sim ser uma opção. E aí eu acho que só para complementar, na verdade, assim, a pessoa, no nosso caso, que a gente tinha, né, buscado para nos ajudar, é uma pessoa que se encontra dentro daquela faixa etária de risco, de mais de 60 anos. Como você enxerga isso? Mesmo assim, vale a questão dos 15 dias, né, assim, longe de alguém que teve algum problema de saúde ou da própria pessoa estar se sentindo mal? Ou enfim, a questão da faixa etária nesse momento, realmente, quanto ela acaba pesando, né, para a gente considerar, de repente, a presença dessa pessoa nas próximas semanas em casa? Boa noite, Natália. Eu vou responder essa pergunta. Antes, só quero colocar um outro ponto aqui que é importante, baseado no que você falou. Além de toda a família do pai, a gente não pode esquecer que o seu pediatra ele também faz parte da sua rede de apoio, viu? Então, você pode usá-lo muito para pedir ajuda quando precisar, tá? É muito importante que as mães, nesse momento, encontrem esse profissional de confiança para elas poderem ter esse apoio nesse momento que ainda estamos separados das nossas famílias, né? Agora, respondendo a sua pergunta, né? É muito importante que nós tenhamos um raciocínio. Quando esse distanciamento social for encerrado e a gente retomar as nossas rotinas, o vírus, o coronavírus, ele ainda estará lá fora. Infelizmente, ele não vai ter desaparecido. Então, essa é uma realidade que todos nós, enquanto pessoas, cidadãos, temos que encarar. Aqui não terão pessoas isentas desse risco. O risco todos nós corremos. Então, você ter o contato com a sua mãe ou a sua sogra agora e mais para frente vai ter o mesmo risco. Por isso que eu comento que como que você pode ponderar a decisão de ter agora a presença dos avós?
É simples, baseia-se nos sintomas. Hoje, tem alguém doente? Tem, então não receba, porque nós estamos no meio de uma epidemia. Quando o distanciamento social for liberado, nós acreditamos que já terá passado o pico. Vai ter risco? Vai, mas é um pouco menos. Então agora você tem que levar em consideração isso. Isso também serve para babá. Só que aqui tem uma grande diferença entre uma babá e a avó. Por quê? Porque a avó faz parte do seu núcleo íntimo familiar. Tem pessoas que moram com os avós. E aí, como é que faz? Quem mora junto com os avós, esse risco é constante e os cuidados básicos de lavagem das mãos e higiene local está sendo feito a todo momento. Se a avó ela vai sair da casa dela e vai se deslocar até a sua, se não tem ninguém doente na sua casa e nem a avó está doente, o risco para os dois lados, tanto para ela quanto para você que está no pós-parto, é bem menor. Você, na hora que se encontra, você vai lavar as mãos, vai seguir os cuidados que eu já falei e o risco é menor. Então é importante falar isso. O que eu, como médico, tenho que ponderar? Essa mãe no pós-parto, com o primeiro filho recém-nascido, por exemplo, que é o seu caso, ela está numa condição de fragilidade, tanto física quanto emocional, e ela está começando o aprendizado no cuidado do seu próprio filho. E a avó vai ter um papel fundamental para trazer saúde, tanto para esse bebê quanto para essa mãe. A avó tem esse papel de ajudar até mesmo o pediatra em estabelecer algumas rotinas que são importantes para essa família nova. Então, por isso que vale a pena essa avó estar próximo da sua família nesse momento. Então, é isso que eu tenho defendido com as pessoas. É lógico, a sua mãe está doente, você não vai recebê-la. Aí é uma questão de bom senso e de lógica. Agora, se faz 20 dias que os avós estão saudáveis e na sua casa você também está saudável, por que não? Você não estará infringindo nenhuma norma, você não estará tendo nenhum problema relacionado a isso, porque afinal de contas é a sua família. Você não está dando uma festa na sua casa, é a sua família. Sim. Sim, eu acho que conforta um pouco o coração ouvir isso, porque, por exemplo, meu marido finaliza a licença paternidade dele, mesmo ele trabalhando de casa, na verdade ele vai estar trabalhando de casa, então tem toda a outra rotina da casa com o bebê que vai precisar acontecer. Então a gente imaginou que uma opção realmente seria a partir da próxima semana a gente contar com, de repente, a ajuda de uma das avós para estar um pouco mais presente e dar um auxílio aqui no nosso dia a dia. Exatamente. Poderemos até colocar o cuidado que as avós prestam para as mães, né, para suas próprias filhas ou para suas próprias noras, como um serviço essencial nesse momento. Então, ela pode sair de casa para realizar o seu trabalho essencial, você entendeu? Com certeza. E para a gente, com certeza, a gente considera o serviço essencial. Agora, uma outra pergunta, doutor. Eu tenho visto, assim, a gente vê que tem pessoas que têm saído, por exemplo, das grandes cidades onde moram e têm ido para ou casa de praia ou casa de campo, como uma forma de fazer esse isolamento nesses locais, né? Eu mesmo, por exemplo, tenho um apartamento na praia e confesso que me passou pela cabeça, putz, será que ir para a praia, de repente, poderia ser uma saída, né? Faz sentido? Como você enxerga isso? Você acha que é um caminho ou, de repente, não? O que você enxerga de prós e contras? Tudo depende de como que a sua vida está planejada para os próximos meses. Então, por exemplo, no seu caso que tem um recém-nascido, a chance de você precisar do atendimento médico é maior. Você mesma disse, aqui enquanto nós conversávamos, que você foi ao médico faz poucos dias. E se seu médico mandar você fazer uma consulta em uma semana ou em 3 dias? Então, quando o bebê é muito pequeno, você permaneça na sua casa. Você vai até o seu médico, você está se recuperando do parto. Se o seu bebê já está maior e o seu pediatra ele estendeu a consulta, por exemplo, para daqui a 30 dias, e você tem uma casa na praia ou no interior, não tem problema nenhum você ficar isolada na sua própria casa no interior. Nenhum problema. A gente pode até correr outros riscos. Por exemplo, se as nossas autoridades proibirem viagens. E aí você vai ficar isolada na praia ou no interior. Então a questão aqui não é nem um tanto médica, é uma questão muito mais político-social de uma decisão das nossas autoridades.
Mas do ponto de vista médico, você não tem problema nenhum ficar na sua casa de praia ou no interior. Se você analisar que a cidade de São Paulo é o epicentro atual do coronavírus no Brasil, sair de São Paulo para quem tem opção, com certeza é interessante. Tá legal, tá ótimo. Muito bem, Natália, doutor André. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. É um assunto, assim, quando a gente fala de mães, é um assunto que a gente pode se prolongar aí por horas, porque mães de primeira viagem, todas as mães têm, né? Mas de primeira viagem, são milhares de perguntas que a gente poderia ficar aqui fazendo, mas a gente precisa encerrar. E agradeço muito a participação de vocês, na parte de dicas, de compartilhar aí essas reais situações vivenciadas. Não sei aí, Natália, se o Valentim está perto de você para mostrar ele nas telinhas. Olha, ele tá no papel do pai que eu comentei com vocês, ele tá choramingando um pouquinho e o pai dele tá lá ninando ele neste momento. Então a gente vai deixar para uma próxima. Pena. Mas agradeço aí a participação de vocês e a disponibilidade desse tempo. Obrigada. Obrigada, até mais. Obrigado, Yuli. Obrigado, Nestlé.